Olá, seja muito bem-vindo! Olá, está no ar o episódio de número 19 do Conversa Segura. Isso aí, eu sou o Pedro. E eu sou a Alê, e juntos nós trabalhamos na Wix, que é a empresa que trouxe a forma de fazer esse parte para o presente. Para conhecer melhor, é só clicar no link que está na descrição, que você acessa o nosso site, nosso Instagram, tudo que você quiser. E hoje vamos falar de um assunto que quem trabalha com segurança, vez ou outra, já deve ter escutado, que se chama ESG. O que significa essa sigla, hein? Isso. Esse conceito ganhou destaque nos últimos anos como uma forma de avaliar o desempenho das empresas, indo além dos aspectos financeiros tradicionais, que já era uma forma de avaliação dos resultados, né? Isso aí, para você entender melhor, a sigla ESG vem do inglês e se refere a 3 aspectos fundamentais para qualquer empresa. O E vem de environment, que quer dizer ambiental, o S de social, né, que se refere literalmente à parte mais social da empresa, e G de governança, quer dizer, que tem a ver com como ela toma decisão, como as pessoas são envolvidas e como ela funciona de fato. Isso. E aí a gente decidiu fazer uma rápida analogia para esse conceito ficar ainda mais palpável. Então, vamos supor, imagina aí que a sua empresa é um navio, um grande navio. Aí, no passado, o sucesso desse navio ele era medido só pela velocidade e pela eficiência que esse navio podia chegar lá no destino, sem considerar absolutamente o impacto dessa viagem. Então, era só a eficiência e a velocidade. Exato, e digamos que hoje a tripulação está bem mais consciente. Agora não basta mais chegar no destino rapidamente, com baixos custos, é preciso garantir que essa jornada seja sustentável no longo prazo, que o navio seja comandado com integridade, que respeite as águas, as pessoas, todos sejam tratados com justiça e dignidade. Ficou mais fácil de entender? Pois é. Bom, o tema ESG está mais em alta do que tudo, e você que trabalha com segurança precisa ficar por dentro de como aplicar essas práticas por aí. Por isso, a gente trouxe um convidado que é especialista nesse assunto para nos ajudar aqui a falar sobre isso, entender melhor, enfim, a aprender como colocar tudo isso em prática. Exato. Hoje vamos conversar com um coordenador sênior de SHE da Unilever, que é protagonista na gestão de segurança, saúde, meio ambiente, sustentabilidade. Ele é engenheiro industrial e engenheiro de segurança do trabalho e já atuou na implementação de programas de segurança comportamentais em todos os níveis hierárquicos de multinacionais do ramo alimentício, químico, higiênico, de cuidados pessoais. O cara é fera, ele sabe do que ele veio falar. É isso aí. Vamos lá então chamar esse convidado? Vamos, então, com vocês, Wellington Caproni, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Bem-vindo. Segura. Olá pessoal, bom dia. Então eu sou o Wellington Caproni. Muito prazer estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência dessa jornada fantástica, né, que é saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade e também em ESG. Muito legal. Então, Wellington, antes da gente começar as perguntas mais densas, assim, conta pra gente como que é a sua experiência com a ESG, por onde você já passou, o que você já fez na vida aí pro pessoal. A gente já te deu a bola toda que você merece, mas eu acho que tem mais história. Eu vou começar um pouquinho, né, falando da minha história pessoal, né, e como que ela se encaixa aí no próprio profissional também. Eu venho de uma família muito humilde, muito simples, de Minas Gerais, do interior de Minas, que se chama Paraguaçu. E desde criança, né, eu sempre fui muito ligado às questões ambientais e sempre quis ajudar a cuidar do planeta, cuidar do mundo e cuidar das pessoas. E assim, meus pais se separaram, eu era bem jovem, comecei, né, cuidando dos meus irmãos, tendo uma responsabilidade muito jovem, sempre dedicado a estudos, às leituras. E no ano de 2001, na cidade de Paraguaçu existia, né, ainda existe lá uma associação de reciclagem. E eu já tinha trabalhado muitos anos na zona rural, feito outros trabalhos também, e eu comecei a trabalhar nessa associação, nessa usina de reciclagem e triagem, com esse objetivo de cuidar do planeta, né?
retirar do próprio resto, né, resíduo das pessoas, aquilo que poderia ir para o meio ambiente. Então, para mim foi uma experiência, né, bem diferente. Então, antes, né, de eu entrar na grande indústria, chegar a ser engenheiro industrial e ser engenheiro de segurança e passar por formações ambientais também, há 17 anos atrás, quase ninguém sabe a minha história, eu era um catador de lixo. Então, eu corria atrás de caminhão, na própria cidade de Paraguaçu, recolhendo às terças e quintas-feiras os resíduos das casas, porque esses dias eram definidos para a coleta seletiva, e quando ia para esse balcão, esse grande local, a gente separava todos esses resíduos e fazia, né, a prensagem e fazia a venda desses resíduos. E não muito contente também, né, só em ficar nesse pequeno mundo, uma pessoa que sempre me ajudou muito, que não está mais entre nós, que é a dona Glanair, que foi minha patroa por muitos anos, ela sempre me incentivou a estudar e também a angariar novos horizontes. Então, ela que me deu mais força para deixar a cidade de Paraguaçu e trilhar aí novos horizontes. Então, em 2006, eu fui para a cidade de Pouso Alegre, e em Pouso Alegre, né, conheci o ramo industrial, passei por várias entrevistas lá em várias empresas, e quando eu olhava para o salário que eu oferecia, eu falava, nossa, mas eu ganhava um salário e meio lá em Paraguaçu, e aqui eu vou ganhar somente R$ 1,77 a hora. Para mim não dá. Então eu tinha aquela mentalidade ainda, né, que o salário era muito mais importante do que tudo. E essa visão ela foi modificando, né, quando eu entrei na própria Unilever, né, como auxiliar de produção em 2007, e fui conhecendo mais esse mundo de sustentabilidade. E por incrível que pareça, o que me colocou na própria empresa foi todo o conhecimento que eu tinha em reciclagem, em estação de tratamento de efluente, aquele conhecimento que não é comum nos jovens, né, da década de 80 e 90. É mais comum para quem trabalha diariamente com esses materiais. Então, para mim, né, na própria usina de triagem e reciclagem, eu vi o quanto o meu papel e o papel de toda a equipe era importante para cuidar do meio ambiente, o quanto a gente trazia benefícios para a sociedade, porque a Associação Reciclar para Construir, a gente arrecadava dinheiro também com a venda dos recicláveis para reformar casas, para ajudar famílias carentes. E a governança por trás de tudo aquilo é que a gente ficava sempre de olho, né, nos preços de cada material para poder negociar com grandes empresas. Então, sempre existiu uma estrutura muito simples ali, por ser 7 pessoas trabalhando, mas já existia esse conceito bem estruturado. Então, eu sempre dediquei a minha vida, né, a cuidar de pessoas, a conectar com pessoas, mas levando para elas, né, essa importância de cuidar do meio ambiente. Então, essa experiência com a ESG, por mais que começou, e muitos pensam, não foi dolorosa para você, não foi dolorosa. Sem essa experiência de catador de lixo, eu não estaria aqui hoje, frente de tantos projetos, implementando, né, tantos projetos aí de sustentabilidade, zero resíduos para aterro, redução do consumo de água, de energia, sem ter essa experiência que eu tive lá, né, no ano de 2000 até 2006. Caramba, o episódio acabou de ficar ainda mais curioso depois dessa história. E assim, você poderia então explicar um pouco melhor o que você entende por ESG e se a nossa analogia que fizemos há pouco faz algum sentido? Como geralmente você explica esse conceito para as pessoas? Isso deve ser perguntado para você, vez ou outra. Sim. Faz todo sentido a analogia que foi feita aí do próprio navio, né? Hoje as empresas não podem mais só buscar resultados e somente lucratividade. Ela precisa pensar nas pessoas que estão conduzindo esse negócio. Ela precisa capacitar essas pessoas para que elas conduzam o negócio de uma forma mais sustentável. E essas pessoas, né, que fazem parte dessa grande indústria que é representada pelo próprio navio, são elas que precisam receber as informações mais detalhadas sobre essa estratégia ESG para que levem para suas famílias, suas comunidades e comecem esse processo de transformação. Porque de nada adianta, né, a alta liderança, somente, né, a média liderança ter todo esse conhecimento e saber, né, o próprio destino desse navio, se isso não é cascateado para as principais pessoas que estão ali ajudando no leme, estão ajudando esse navio a continuar navegando. Então, para mim faz todo sentido essa analogia, né, do navio. E eu costumo dizer, resumir, né, ESG, que é um conjunto de fato de padrões, né, de regras
E também não só resume a esses padrões e regras, mas as boas práticas também que a própria empresa tem, definindo, né, como que ela vai, de fato, gerenciar os aspectos sociais, gerando uma consciência maior para as pessoas, como que ela vai fazer com que o seu negócio fique sustentável e qual que é a governança por trás disso. Porque hoje a gente ouve falar muito em gestão, mas somente gestão sem a governança, sem ter uma estrutura, fica difícil de você evoluir com o negócio. E resumindo também, né, de uma forma bem simples, é como a empresa ela mede o seu desempenho de sustentabilidade. Então, como ela está medindo esse desempenho? Quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho que olhar para 3 grandes aspectos, né? É o aspecto social, que é extremamente importante, é o aspecto ambiental e o aspecto econômico. Então, tudo isso está muito conectado hoje. E precisa continuar conectado para que a gente possa continuar avançando, não só, né, como um navio, mas como sociedade. E cada empresa ela tem diretrizes específicas para seguir dentro do seu padrão de ESG? Como que funciona isso? Cada empresa vai ter seus objetivos e metas ali atrelados ao próprio negócio, né? Porque cada segmento, de fato, tem ali as suas particularidades. Então, o meio que a empresa está inserido, se é no centro de cidade, se é numa região mais afastada, o tipo de comunidade, o tipo de cultura existente, então a partir daí que ela vai definindo qual que é a estratégia que ela precisa adotar nesses aspectos ambientais, sociais e também de governança. Legal. Então, o que é aplicado para uma empresa não necessariamente vai ser aplicado para outra. Uhum. Legal. Vamos supor que eu abri uma indústria, uma padaria e quero aplicar ESG. Eu trabalho, né, com segurança de trabalho, né, dessa padaria ou essa indústria de alimentos e quero começar a aplicar esse conceito e trazer resultados factíveis para a empresa. Por onde que você começaria? Como é que você iniciaria esse trabalho assim para tangibilizar para as pessoas? Esse trabalho ele tem que nascer sempre da avaliação de risco. Eu preciso fazer uma avaliação de perigos e riscos do meu negócio. A partir dessa avaliação de perigos e riscos, eu vou enxergar quais são as vulnerabilidades existentes e eu defino ali um plano de ação, uma estratégia para ir controlando, mitigando e eliminando esses riscos. Então, tudo nasce da própria análise de risco. Legal. E hoje em dia, uma empresa que decide por não prestar atenção no ESG, corre algum tipo de risco? Assim, o que acontece com a empresa que não fica dentro desse conceito e por outro lado, quais são os benefícios das empresas que já estão se atualizando e realmente buscando seguir as suas próprias diretrizes? Porque profissionais de segurança do trabalho já ficam de olho nesses riscos, né? Sim. Qual que é a diferença do risco daqui do risco de lá, entendeu? Qual que é essa margem? Como é que eu transporto uma coisa, né, da segurança do trabalho, que as pessoas aqui, ouvintes, já sabem muito bem, para esse mundo da ESG? Então, vamos por partes, né? A primeira pergunta é os benefícios colhidos pela empresa quando ela adota o ESG, né? Então, o primeiro benefício que a empresa acaba ganhando é a própria eficiência, porque quando ela olha para o negócio dela e vê as vulnerabilidades, ela vai ter eficiência. Se ela tem uma estrutura ambiental, seguindo os padrões de legislação, controlando seus perigos e riscos, controlando seus perigos de processo, buscando aí, né, tecnologias para trabalhar energia renovável, buscando tecnologias não só para tratar a água, mas reutilizar a água, e quando for dispor essa água, né, para o próprio corpo d'água, corpo hídrico ou rio, de forma melhor do que ela acabou captando, isso traz grandes benefícios financeiros. A médio prazo ela já consegue captar isso, trazendo o que? Mais valor para os acionistas. Então ela tem uma maior visibilidade positiva perante as demais empresas. E quando a gente pensa nos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, esses ganhos são infinitos. Eu não consigo medir isso. Porque fazer com que o colaborador ele venha trabalhar, né, motivado, seguro, aprendendo diariamente na própria empresa, questões que envolvem, né, a sustentabilidade, questões que envolvem segurança do trabalho que ele pode levar para a sua própria casa, isso é muito satisfatório para ele. Então isso faz com que a organização cresça muito, ela cresça e desenvolva muito. Talvez gera um bem-estar interno, né? Gera um bem-estar interno muito grande, porque ela trabalha de forma harmônica esses aspectos dessas 3
palavras muito fortes. E olhando para os riscos de deixar, né, esse conceito de lado, para mim, né, é o que é mais claro para o negócio, é o turnover. Né? Então eu vou ter aí um turnover muito alto, porque falta equilíbrio entre vida pessoal e o próprio trabalho. Então as empresas que investem em ESG, o S ali do aspecto social, ela precisa saber lidar com seus funcionários, conhecer cada um deles, ter aí, né, políticas de trabalho que seja, né, remoto em alguns momentos para determinados cargos, ter os momentos de confraternização, ter momentos, né, que envolvem aí, né, avaliação individual, avaliação coletiva, programa de participação no lucro, reconhecimento das pessoas de forma constante, porque a baixa remuneração, a falta de reconhecimento e a falta do equilíbrio também entre vida pessoal e o trabalho, isso faz com que as pessoas elas busquem trabalhar em outras organizações. Então ela vai ficar pulando, e isso acaba implicando muito para o negócio, porque a empresa investiu um determinado, né, dinheiro ali para poder capacitar aquela pessoa. Então isso é um investimento de fato. Então, ela precisa reter esse talento, fazer com que ele sinta orgulho por meio dessas pequenas ações simples. Algo também que é muito arriscado para o próprio negócio são os acidentes sérios. Né? E esses acidentes podem ser com pessoas que a gente trata tipo, acidentes de processo por falta de gestão e até acidentes ambientais. E essa falta de governança nos processos pode macular muito a reputação da empresa. E se a gente tem um problema grande com a empresa, que o nome dela vai na mídia, todo mundo sabe, a informação hoje está muito viva, muito fácil. Né? Muito A fácil. gente tem exemplos claros disso aí, né? Se a gente for parar pra vários pensar, exemplos de várias empresas aí que acabam, né, sujando o nome. sujando o nome por não ter essa governança bem estruturada. Então, a falta de preparação também, mitigação e o plano de contingência, né? Mas se eu tenho uma emergência também, qual é o plano de contingência que eu tenho interno para evitar que eu tenha, né, um impacto maior? Então, tudo isso vem dessa estratégia ESG, que eu preciso trabalhar em linha, não só com a direção, com a gerência e a média liderança, mas com todos os envolvidos da organização. E a gente escuta muito por aí, principalmente na internet, eu já vi isso várias vezes, que ESG é a moda do momento, né? O termo que tá em alta, que tá todo mundo falando para surfar nessa onda e tal. Você acha que é isso mesmo? Que isso vai ser um pico e depois vai passar? Ou é uma coisa que tá só começando e que é a tendência do futuro ao mesmo tempo? Quando a gente olha, né, para ESG, pode ser que agora que está vindo à tona e as empresas estão despertando. Mas em 2005, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela criou essa sigla para abordar uma série de recomendações nos temas ambientais, sociais e governamentais dentro das empresas. Então, o ESG é algo que já vem lá, que já nasceu em 2005. Então, ele já tem, né, um período aí que vem sendo discutido. Mas agora que as empresas estão reagindo e colocando mais em prática o próprio ESG. E as organizações elas precisam implementar de forma planejada e estruturada para permanecer à frente das demais. A falta dessa implementação poderá levar empresas à falência. Então, por mais que a gente está vendo algo ser falado mais agora, e vindo mais à tona, mas é algo que já estava lá planejado, né, desde 2005, para ser implementado nas empresas. Talvez no Brasil demorou um pouco mais para chegar, mas nós estamos no caminho. Eu vejo que a gente, né, as empresas que estão aqui, grandes multinacionais, já vêm com isso implementado, estruturado e vem avançando muito com essa agenda. Então, ESG é algo que eu creio, né, fielmente que vai permanecer aí por muitas décadas e tende a melhorar cada vez mais. É uma questão agora de sobrevivência para as próprias empresas. Né? Se não tiver algo bem estruturado, não tiver uma boa gestão, elas vão deixar de existir. Porque nós, como consumidores, a gente está passando a exigir isso. Né? Eu não quero mais saber de testes de animais, eu não quero mais saber que a empresa está descartando o material, que ela está impactando no meio ambiente. Isso, para nós, agora, né, se tornou um valor para a sociedade. A gente está muito preocupado com as futuras gerações. Então, quem precisa cuidar da futura geração não é só a empresa, mas a sociedade também. Então, a gente cobra com muito mais autonomia agora e também com propriedade que as empresas sigam fielmente essa estratégia. Uhum. E o Wellington, o que tem a ver ESG com segurança do trabalho, né? Como é que a pessoa de segurança do trabalho consegue aplicar ESG? O que a ESG acaba colaborando nesse trabalho de segurança do trabalho? Procura trazer esse bem-estar para as pessoas?
Então, ESG tem tudo a ver com segurança no trabalho, né? Porque quando eu falo de investir na prevenção de acidentes, de doenças ocupacionais, melhorar os aspectos operacionais, Cuidar esse é de o melhor, pessoa, né? cuidar de pessoas, esse é o melhor caminho a ser tomado pelas organizações. Independente da área de atuação, a segurança do trabalho está inserida no ESG. Mas o que acaba acontecendo com muitos profissionais? Eles não conseguem enxergar isso. Eles acham que a empresa precisa trabalhar a questão ambiental, metas ambientais, descarbonizar, reduzir o consumo de água, energia, ter produtos mais sustentáveis, ter embalagens, né, de origem verde, reciclado, de reflorestamento. Acham também, né, que ela precisa fazer somente trabalhos sociais, ter contato com a comunidade e, né, a governança interna ali, que é de fato a estratégia, os objetivos, metas, que ela tenha curto, médio e longo prazo. Mas o universo ESG ele está inserido dentro da segurança porque o aspecto social, as organizações precisam incorporar essas práticas de saúde e segurança no trabalho para ter maior capacidade de fazer o gerenciamento de perigos e riscos e evitar que as pessoas sofram qualquer tipo, né, de incidente ou acidente. Então a gente precisa cada vez mais definir controles mais robustos. Porque quando as pessoas até 2 décadas atrás, a gente falava muito de segurança no trabalho, né? Então, hoje também já tem um outro termo que está muito mais forte aqui no Brasil, mas já era mais forte no mundo, que é segurança de processo. Quando eu falo, né, de um acidente típico, algo, né, que vai atingir uma pessoa, eu estou tendo corte de um dedo de uma pessoa ou um contato com uma superfície aquecida que pode gerar, de fato, uma queimadura. Mas quando eu falo de segurança de processo, de um evento de maior magnitude, uma caldeira que explode, ou um químico que dispersa, isso pode impactar muitas vidas, pode impactar comunidades. Então, a segurança do trabalho precisa cada vez mais fazer uma boa gestão de riscos e, além de gerenciar os riscos, criar melhores condições de trabalho junto à alta liderança. E também esse trabalho tem que ser harmonioso e feito a 8, 10, 12, 15 mãos. Porque as pessoas, né, que estão ali na operação, que conhecem os perigos e riscos, elas precisam participar e colaborar com esse processo. Porque desta forma elas vão criar um ambiente mais saudável, mais seguro e mais sustentável. E, consequentemente, vai ter um maior engajamento e motivação dos funcionários. Por quê? Se eles trabalham num ambiente mais seguro, mais confiável, eles vão conseguir produzir muito mais. Agora, se eles trabalham num ambiente que tem perigos e riscos que não são controlados, e eles não conhecem, de fato, como fazer o controle, eles vão trabalhar com medo, com insegurança, com preocupações, e isso acaba refletindo muito na produtividade dos colaboradores. Então, resumindo, né, ESG tem tudo a ver com segurança e precisa implementar cada vez mais essas práticas de gestão de perigos e riscos, treinamentos, capacitações, porque hoje tudo está muito conectado. Não tem como eu deixar fora segurança do trabalho da estrutura de ESG. Vamos tentar trazer essa situação para a prática, assim. Quem nos escuta trabalha com segurança, né? Ou é técnico de segurança, engenheiro de segurança, e ele já tem a rotina dele ali de prestar atenção nos riscos, de fazer relatórios, de fazer treinamentos. Isso finge que antes do ESG isso já era uma prática comum e ele já estava ali preocupado com a rotina de segurança da empresa pela própria segurança. E aí agora chegou esse novo conceito de ESG, então todo mundo tem que ficar atento a isso. A gente já entendeu a importância disso para a empresa, mas como que esse cara que já tem a rotina dele ali de segurança, de fazer a CIPAT, de fazer treinamentos, de fazer DDS, de fazer as checagens dele, como que esse cara pode introduzir esse conceito na rotina de trabalho dele? Assim, o que ele pode fazer de diferente a partir de agora para que ele também se adapte a essa nova realidade? Então, ele não precisa fazer nada muito diferente do que ele já vem executando, tá? O básico dele é, de fato, o gerenciamento de risco. Ele precisa conhecer os perigos e riscos associados na própria empresa, né? Porque uma vez que ele faz esse gerenciamento, ele tem claro isso, do gerenciamento vem a conscientização dos colaboradores e, consequentemente, vem a prevenção de acidentes. Então, para o profissional, né, ele aplicar isso na sua rotina do trabalho, ele tem que integrar todos esses conceitos e sistemáticas dentro da estratégia de ESG da empresa. Então, ele precisa se aproximar mais dos profissionais ambientais, da área específica, né, jurídica da empresa,
dos grandes projetos que a empresa vem implementando, de modo que seja feita uma sinergia. Não tem como o profissional trabalhar de forma isolada hoje. Ele precisa mostrar que esses conceitos eles estão inseridos lá. Mas isso tem que partir, né, de um nível de maturidade que tem empresas ainda que não conseguiram enxergar isso. E tem profissionais também que não conseguem enxergar isso ainda. Eles acham que é uma agenda totalmente separada. Então, essa integração ela existe em grandes organizações que já têm esse conceito muito bem estruturado. Maravilha. Wellington, você teria algum exemplo, história de algum projeto que você executou por agora ou nos últimos anos, que você tem muito orgulho e poderia tangibilizar ainda mais esse conceito e como aplicar no dia a dia dos nossos ouvintes? Bom, eu passei por grandes organizações e as últimas 2 organizações que eu passei antes, né, de voltar para a Unilever era do segmento higiene e a outra também no segmento alimentício, que foi um pastifício. Nessas 2 empresas, a gente implementou o zero resíduos para aterro no intuito, né, de assegurar que a empresa ela tenha, né, um maior compromisso com o meio ambiente, evitando aí, né, que disperse ou descarte qualquer tipo de material, né, em aterros. Porque o aterro a gente sabe que depois ele não vai ter nenhum tipo de utilidade, né? Então isso traz, né, para a própria empresa um viés estratégico e também uma imagem de que a empresa de fato é amiga do próprio meio ambiente. Mas esse conceito que eu trouxe, né, de zero resíduos para aterro nessas 2 últimas empresas que eu trabalhei multinacionais, eu não só deixei isso ali dentro, eu toquei cada coração de cada operador, de cada colaborador que trabalhava ali, dizendo que ele podia fazer também na sua própria casa, na sua própria comunidade, esse trabalho de coleta seletiva, de conscientização de quais materiais eu preciso, né, no meu dia a dia. Então eu vou dar a preferência para um refil ao invés de um próprio produto em si original, porque o refil ele contém menos plástico. Dar preferência para produtos também que são, né, concentrados, que utilizam menos água, saber como, né, fazer uma lavagem de roupas de forma correta, utilizando pouco detergente na medida certa, e também, né, reutilizando, né, a própria água para outros fins. Então eu aprendi com a minha avó também na minha infância, né, que ela é falecida, mas eu lembro muito, na casa dela, né, tinha uma grande, né, horta ali, e o próprio tanque dela e a própria pia também eram conectados até as jabuticabeiras e as demais árvores que tinham na própria horta. Então a água que era utilizada ali já ia, né, para poder fazer, para regar essas árvores. Então ela já tinha esse conceito, né, de economia circular e ESG e nem sabia o que estava fazendo, né? Então as cinzas do fogão de lenha com a soda, né, ela acabava fazendo ali também com sebo, acabava fazendo o próprio sabão de cinza. Cinzas também eram utilizadas, né, em roseiras e outras plantações para evitar que formigas se aproximassem. O pneu, né, velho da própria carreta do meu avô, do próprio carro, cortava-se, né, para usar ali para dar água e ração para patos, galinhas, porcos. Então já existia isso muito, né, bem claro na cabeça dos mais velhos, que precisavam reutilizar as coisas, que nem tudo, né, deveria ser descartado. E em algum momento a gente acabou perdendo isso, tudo começou a se tornar descartável, como celular, computador e roupa. E a gente toda eletrodoméstico. Isso, eletrodoméstico. E hoje a gente está voltando, né, a esse conceito de ter bens mais duráveis, né? Valorizar mais o ser do que de fato o ter. Então, eu me orgulho muito desses projetos implementados, né? Eu também, né, dei palestras em algumas escolas sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, levei para a minha comunidade também essas questões, e educo a minha filha, né? Minha filha, a Sofia, tem 9 anos, é o amor da minha vida, então a gente fala muito também sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aqui em casa a gente pratica a coleta seletiva, então eu tenho, né, o próprio lixinho dos orgânicos ali, eu explico para ela o que a gente precisa fazer com isso. Também as embalagens são recicláveis, a categoria dessas embalagens. E assim, empresas como Unilever, Coca-Cola, Natura, Boticário, Ambev, Nestlé, P&G, tem várias empresas que já são exemplos e vêm se destacando na integração de ESG com segurança do trabalho.
E eu gostei de dizer que recentemente a Coca-Cola também, né, ela apresentou uma campanha pautada em sustentabilidade. A Coca-Cola também ela busca muito fazer esse grande progresso, né? Então ela diz que até em 2030 ela vai recolher e reciclar o equivalente a 100% das embalagens que ela coloca no mercado. Então essa responsabilidade sobre o resíduo vem muito forte já com a Coca-Cola. E as outras empresas também eu acho que vão acabar indo para esse caminho, né, de ter essa corresponsabilidade. Não que não tenham, né, tem vários aí, né, várias menções que são feitas e que a gente acaba não sabendo, né, que as empresas fazem parcerias com associações para retirar, né, esse resíduo que é gerado, essas embalagens que são descartadas para centros, para associações de reciclagem. Mas fica mais nos bastidores isso, não tem tanta visibilidade. Mas creio, né, que com toda essa exigência da própria população mundial, isso vai cada vez mais vir à tona, porque não existe outro caminho a não ser ter a gestão, governança, tanto dos aspectos ambientais quanto sociais. Então, a responsabilidade da empresa ela está hoje, né, muito mais importante ela fazer de forma efetiva e tem que ter essa responsabilidade de capacitar as pessoas para que elas também levem, né, o bom que a empresa está fornecendo para os seus lares. Então, assim, de tudo que você falou um pouco de algumas empresas que servem como exemplo, das histórias pessoais da sua família. Então, o ESG é um conceito que pode ser levado para casa, ao mesmo tempo que pode ser aplicado na empresa, não é uma coisa simplesmente industrial, ali, corporativa, né? Eu posso levar para qualquer lugar, para minha casa, para o comércio, para o senhor que tem uma vendinha ali que ele está fritando pastéis, ou a pessoa que está, né, vendendo aí, né, verduras. Então dá para aplicar em todos os aspectos. Então é o como a gente está ajudando as pessoas a compreenderem isso, como a gente está conectando com as pessoas para que elas recebam essa informação. Porque não é nada novo que a gente está fazendo, né? É algo que a gente já vem fazendo há muito tempo. Só que a gente precisa agora fazer com mais vontade, com mais amor, para assegurar o quê? Que esse meio ambiente que a gente tem ainda equilibrado, ele possa perdurar para as futuras gerações, dos nossos filhos, netos e bisnetos. Porque se a gente não reagir agora, né, e reagir de forma rápida, as futuras gerações vão sofrer muito, já estão sofrendo, né? A geração atual já sofre um pouco. Então, já passou da hora, né, de nós corrermos aí contra o tempo e implementar isso em todas as esferas da nossa vida. Não só deixar a responsabilidade sobre as empresas, mas também nós, como cidadãos, como que a gente pode ajudar a melhorar cada vez mais o planeta, por meio de ações simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Realmente, muito inspirador isso e necessário, né? Até porque, realmente, senão a gente vai cair num buraco cedo ou tarde, né? E não vai conseguir sair. Aí vai ter que ir para outro planeta. Parece mais inteligente aplicar ESG. Isso, é mais inteligente e simples também, né? Não é nada da galáxia. Legal. E assim, que dica que você poderia passar para a pessoa que trabalha com segurança do trabalho conseguir aplicar algo, nem que seja uma parte pequena desse todo, hoje? Como é que ainda essa semana ela já começa a aplicar ESG no dia a dia dela? Você tem alguma dica nesse sentido? Bom, a dica que eu daria para as pessoas, né, que querem seguir esse caminho, o primeiro é entender o conceito, né? Então buscar pesquisar na própria plataforma LinkedIn, né, tem várias matérias, vários artigos sobre ESG, e entender, né, como que a atividade dele que ele executa no dia a dia tem essa relação e faz essa harmonia com o ESG. E para ele aprofundar mais no tema, se capacitar, inscrever-se em mini-cursos, palestras, fazer treinamentos, ler conteúdos e mais, né? Entender também a estratégia dessas grandes organizações que já está bem à frente já com a implementação do ESG. Então, toda atividade que ele fizer, ele precisa fazer esse link com Environment, Social Governance. Então, essa é a dica que eu dou para os profissionais, né? O quão valioso é o meu trabalho, independente se eu sou um operador de máquina, sou um profissional de segurança, sou um profissional de meio ambiente, sou um gerente de loja, sou um bancário, sou um apresentador. Como que as atividades que eu faço, né? Como que as ações que eu estou executando no dia a dia podem contribuir para um meio ambiente mais equilibrado, com mais equidade.
Então, as dicas que eu dou são essas, né? Então, tudo está ao nosso alcance, a gente precisa buscar, sair da zona de conforto. E uma outra coisa legal também de acrescentar é que a pessoa que está inserida ali no contexto da segurança também busque saber quais outras ações, quais outras diretrizes a própria empresa já está aplicando e que às vezes não tem a ver com o contexto do trabalho dela, mas que faz todo sentido, né, no sentido dos trabalhadores, das ações. Então, para ficar por dentro mesmo, dentro do contexto ali de onde ela já vive, né? E aí, para a gente passar para a nossa próxima etapa, em todo podcast a gente faz 5 perguntinhas rápidas para todo convidado que passa por aqui, que são as nossas perguntas ping-pong. Então, eu vou fazer as honras, vou fazer a primeira perguntinha para você. E aí, eu queria saber um livro ou um material que todo técnico de segurança, todo mundo que trabalha com segurança, não pode deixar de ler na vida. Bom, eu recomendo, né? Eu até estou lendo ele pela segunda vez, Hábitos Atômicos. Não sei se vocês já leram esse livro. Ah, É legal. um livro muito interessante, porque ele fala sobre pequenas mudanças e resultados impressionantes. Eu acredito, né, que a segurança do trabalho é mais que normas, regras, procedimentos. Segurança são hábitos. E eu preciso fazer com que as pessoas transformem seus hábitos, que elas deixem de fazer escolhas inseguras para fazer escolhas seguras. Então, esse livro, ele traz vários conceitos de mudança e transformação de hábitos. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo meu mesmo. Eu gostava muito de comer muito doce, muito sorvete, né? E sempre fiz atividade física. Eu cheguei a pesar 110 quilos, hoje eu sou com 94 quilos. Eu mudei hábitos alimentares, eu mudei, né? Sempre fiz atividade física, continuo fazendo normalmente, mas precisa ter esse primeiro passo. Então, a segurança ela tem que ser, ela é hoje disruptiva, né? Não existe mais essa questão de dar ordem, seguir normas e regras. Eu preciso me conectar com o outro e conectar com o outro para fazer com que ele enxergue o benefício de trabalhar com segurança. Então, esse livro, o Profissional de Segurança, ele vai aprender muito sobre hábitos tão pequenos que podem gerar grandes resultados. É isso aí. Realmente, as normas são só o primeiro passo, né? Só o que interessa acaba vindo mesmo depois, para dar muito impacto. E, Wellington, qual famoso te inspira? Bom, né, se eu for lembrar aqui de várias pessoas, são várias pessoas, né, que eu já me inspirei na vida. Mas um ator que eu admiro muito pelo trabalho que ele, né, sempre conduziu é Denzel Washington. Então, Denzel Washington é uma pessoa muito temente a Deus e é um cara, né, também que cresceu, veio de família muito humilde, cresceu muito na carreira e algo que ele sempre traz, né, que é o que a gente usa com o que as pessoas dizem. Então, quando ele está na universidade, ele faz um comentário muito interessante, né, que ele estava no salão da mãe dele e uma senhora que estava, né, ali cortando o cabelo, cuidando do cabelo, ela falou que ia fazer uma profecia. Então, ela escreveu que ele seria reconhecido e o nome dele seria falado no mundo todo. Então, quando ela fez essa profecia, né, que ela falou, né, de todo o coração dela e ele acreditou naquilo, ele correu atrás daquilo. Então, ficou dentro dele uma inquietude de buscar aquilo. Então, algo que ele traz muito na sua fala é colocar Deus na frente de tudo, né? Algo assim, eu sei que, independente de religião, independente da nossa crença, eu acho que Deus tem que ser, de fato, a nossa base. Ele que nos dá inteligência, força, sabedoria e garante que a gente, né, continue caminhando nesse mundo, né, tão desafiador, com tantos perigos e riscos. Então, ele é um famoso que me inspira muito porque ele vem, né, de uma origem muito humilde, cresceu porque acreditou em uma pessoa que disse uma pequena frase para ele. E o quanto a gente acredita, né, na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos irmãos, colegas, quando trazem algo positivo para a gente. Então o mundo ele precisa de pessoas assim, né, que continuem estimulando os outros para que deem o seu melhor e busquem o melhor. Legal, adorei a história. E alguém já na sua vida te deu algum conselho que mudou a sua carreira? Assim, te falou alguma coisa que te fez pensar e te levou pro alto? Sim. Ela, como eu disse, né, era quando eu ainda era catador de lixo, isso há 17 anos atrás, Dona Guarnair, é uma senhora, né, já falecida, que ela me disse uma frase muito pequena: siga o seu coração e aproveite a jornada. Então eu levo para mim essa frase, né, que eu preciso seguir o meu coração sempre e aproveitar a jornada. Não pensar só lá no final, quando eu vou chegar, mas o que eu faço no meu dia a dia, o quanto eu estou vivendo isso, experimentando coisas novas. Porque toda essa bagagem que eu levo, né, é o mais importante para mim. Então, não é o ponto de partida nem o ponto de chegada, mas é a jornada.
tenho essa frase comigo e eu guardo ela no meu coração. 7 chaves. É isso aí, talvez dê para aplicar a mesma analogia do barco nesse raciocínio também consigo mesmo. Não é só a velocidade que importa, né? É verdade. E assim, se vez ou outra deve ter algum dia mais difícil, né? O que você faz para relaxar nesses dias? Quando você diz dia difícil, assim, que foi um pouco mais tenso, mais complicado. Bom, eu sou muito fã de jogos, né, de videogame, então eu tenho uma série de jogos, então dependendo do tipo de momento eu mergulho no mundo dos jogos, né? Então tem jogos para tudo, jogo para acalmar, jogo para estressar. Bom, eu gosto muito de jogos, porque jogos, né, eles acabam trazendo, né, para nós algo diferente, um mundo diferente, mas se conecta com pessoas também, mas faz a gente também buscar se desafiar mais. Então, quando eu me dedico ao jogo ali, né, eu fico no meu cantinho, headset, tentando, né, desvendar puzzles, enfim, eu mergulho no mundo dos jogos. Isso é uma das ações que eu faço. Mas a ação, para mim, que é a maior de todas, né, eu acho que quem é pai sabe muito bem disso, por mais que você tenha um dia difícil, quando você abre a porta da sua casa, e eu abro a porta da minha casa, a minha filha sempre está me esperando, quando eu olho para ela, parece que os meus problemas todos foram embora mesmo. Quando ela não tá, que ela tá brincando no condomínio, eu já falo, né? Cadê a Sofia? Falo pra minha esposa, cadê a Sofia? Ah, tá brincando. Então eu já vou na janela, porque eu quero dar esse abraço, me conectar com ela. Então é essa questão do relaxamento, os jogos, mas o que de fato me motiva e me estimula a continuar buscando é ela. E algo, né, que eu gostaria de compartilhar também, que ela fala que quando crescer ela quer ser engenheira de segurança, porque ela é muito... ela fala para mim assim, papai, o que você faz no seu trabalho? Eu falo, filha, eu cuido de pessoas. Eu ajudo as pessoas a se desenvolverem, a pensarem em segurança, a pensarem no meio ambiente. Então, eu cuido de pessoas. Eu não falo para ela que eu fui para o trabalho para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Não é isso, né? O meu propósito é cuidar de pessoas. Então, ela tem isso muito claro também, com 9 anos, que o propósito dela é cuidar de pessoas. Legal. E pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio, que além de muito conteúdo, teve muita história legal, completa a frase pra gente. Segurança pra mim é... Segurança para mim é conectar com pessoas, pois cada uma é um universo a ser compartilhado. Isso se resume em segurança. Nossa. Ter as melhores normas, regras, possuir melhores normas, regras, os melhores equipamentos, as pessoas mais inteligentes. Mas se eu não conectar com os corações, com as mentes, né, não entender aquele universo que vem por trás daquele ser humano, que precisa ser compartilhado, se eu não compreender o outro, eu não consigo fazer segurança. Então, segurança, para mim, se resume nisso. 100% humano, né? Wellington, muito obrigado pela sua presença. Acho que um conceito que muita gente pensa que é muito técnico conseguiu nesse episódio se transformar em algo além de palpável, humano, histórico, né? Cheio de contexto, assim, familiar e dentro da própria empresa mesmo. Acho que ficou bem mais claro como aplicar o ESG de forma prática, não só no trabalho, não só na segurança, mas na vida, né? Então, te agradeço muito por ter topado essa conversa. Foi muito legal, assim, episódio mais que imperdível para quem trabalha com segurança. Então, obrigada mesmo por ter trazido a sua experiência aqui pra gente. É isso aí, né? Eu que agradeço pela oportunidade, tá, de estar aqui com vocês, agradeço mesmo e espero que em algum outro momento a gente possa trazer algum outro tema, porque eu gosto muito de compartilhar, né? Eu acho que a gente ganha muito compartilhando. Então, agradeço novamente o convite e a oportunidade. A gente acaba aprendendo bastante nesses compartilhamentos. É verdade. Muito. Eu adorei. Chamaremos mais. Tá bem, muito obrigado. Vocês tenham aí uma excelente quinta, né? Uma quinta segura, saudável e sustentável. É isso aí. Muito obrigado, Wellington. E para você que nos acompanha, também muito obrigado pela companhia. Como você talvez já saiba, né, o Conversa Segura vai ao ar terça sim, terça não. E você pode ver todos os episódios completos no nosso canal do YouTube ou no Spotify, conforme preferir. Exatamente. E antes da gente se despedir, você que ficou aqui com a gente até agora, faz um favor pra gente, deixa nos comentários os próximos temas, próximos convidados que você quer ver por aqui também, que a gente corre atrás para trazer os temas que mais fazem sentido para a sua rotina de trabalho. Então deixa o seu comentário, seu like, se inscreve no canal, que a gente está aqui por você. Exatamente. E o Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Um abraço
E até a próxima. Tchau, gente. Nos vemos no 20. Meu Deus, o tempo tá bom. Ó. Tchau, Tchau, pessoal.